Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 54. Bons estudos! A gente já viu várias operações de usinagem executadas com fresadoras, furadeiras, tornos. A partir dessa aula, nós vamos estudar os processos de usinagem por abrasão. Um desses processos é a retificação, que utiliza a retificadora, que é uma máquina-ferramenta usada para dar acabamento fino e exatidão às dimensões das peças. Então, vamos conhecer mais sobre tudo isso? Não saia daí, que essa e as próximas teleaulas serão sobre esse assunto. Hoje você vai conhecer o processo de retificação e os principais tipos de retificadora. Vai conhecer também a ferramenta utilizada na retificadora, o rebolo. Tudo pronto? Então vamos em frente que a nossa teleaula está começando. Muito bem, Caio. A retificadora é usada quando a gente quer que as peças tenham medidas exatas e um tipo de acabamento que é impossível de se obter nos processos convencionais. Bom, pelo que eu estou vendo, a retificadora vai desgastando o metal com essa ferramenta aqui, é isso? Exatamente. E essa ferramenta que vai desgastando o metal é o rebolo. Pois bem, o processo de retificação, Caio, é parecido como quando se afia uma faca com esmeril. O metal vai se desgastando, ficando cada vez mais fino. É também parecido com uma visita ao dentista, quando ele usa aquele aparelhinho, põe para rodar aquele aparelhinho com uma espécie de lixa redonda na ponta para polir e limpar os dentes. Sim. Pois bem, a retificação geralmente é feita após outros processos, como fresagem, torneamento e furação. Bom, uma coisa fundamental que você precisa guardar é que essa ferramenta aqui, o rebolo, que o Silvio acabou de falar, é a ferramenta da retificadora. Retificar a superfície de uma peça significa nivelar, alinhar, tornar plana esta superfície. Na usinagem mecânica, isto acontece quando a peça toca o rebolo. Mas o que realmente está acontecendo quando o rebolo toca a peça? Vamos dar uma olhada e ficar por dentro? A superfície da peça entra em contato com o rebolo, que é uma ferramenta abrasiva que gira em alta velocidade. Durante a rotação, o rebolo retira pequenas porções de material da peça, ou seja, vai removendo o material da superfície da peça, deixando-a lisa e plana. Está na hora da gente conhecer os 3 tipos de retificadora. A retificadora plana, a cilíndrica universal e a cilíndrica sem centros, mais conhecida como centerless. Nós vamos começar pela retificadora plana. A retificadora plana, como o próprio nome já diz, retifica todos os tipos de superfícies planas, paralelas, perpendiculares e inclinadas. Isso significa a possibilidade de retificar peças das mais variadas e obter assim exatidão e acabamento fino. A peça geralmente é colocada numa placa magnética que está fixa à mesa da retificadora. Essa mesa faz um movimento longitudinal retilíneo da direita para a esquerda e vice-versa. Possui também um avanço transversal que depende da largura do rebolo. O operador determina a amplitude desses movimentos, sua velocidade e ajusta o rebolo na posição para a usinagem. Ao entrar em contato com a peça, o rebolo vai removendo o material. O operador vai controlando esse processo até obter as medidas e o acabamento necessários. A retificadora plana pode ser plana tangencial e de topo de eixo vertical. E essa daqui, Caio, é a retificadora cilíndrica universal. Ela retifica superfícies cilíndricas internas e externas. E essas daqui são algumas peças que podem ser retificadas na máquina. Eixo, peça cônica e peça furada.
Agora, antes de nós irmos para a parte prática, nós vamos estudar e bem como a máquina funciona. Vamos ver de perto? Na retificadora cilíndrica universal, a gente fixa a peça a esta placa, conhecida como placa universal. Pode também fixar a peça entre pontas. O rebolo entra em contato com a peça e remove o material, retificando a peça. Esta máquina faz retificação de superfícies cilíndricas externas, como as desta peça. E dê uma olhada. Mudando a posição desta parte da máquina, a gente pode fazer a retificação de superfícies internas das peças. Só mais uma coisa, Caio. A retificadora cilíndrica universal também pode fazer o faceamento de superfície plana, como nesta peça aqui, ó. A peça é fixada. A gente aproxima o rebolo e começa a facear. Veja como a superfície vai se tornando plana. E isso é feito com grande exatidão. Você deve estar pensando então que a retificação só serve se a quantidade de peças for muito pequena. Porque se tiver que retificar milhares de peças em uma retificadora cilíndrica universal, o operador vai levar alguns anos. Bom, a solução é automatizar o processo de retificação. Se a produção tiver que ser em série, então deve ser usada uma retificadora sem centro, ou centerless. Apesar da centerless ser uma máquina totalmente automática, o sistema de retificação é o mesmo. A peça é conduzida pelo rebolo e pelo disco de arraste. Este disco gira devagar e faz a peça avançar enquanto o rebolo retifica a peça. Como você viu, na retificação o rebolo tem um papel fundamental. Agora está na hora da gente conhecer o nosso amigo aqui. O rebolo apresenta 5 elementos. O abrasivo, que é o material que compõe o grão do rebolo. O abrasivo pode ser carbeto de silício, óxido de alumínio e outros mais. A granulação, que caracteriza o tamanho dos grãos do abrasivo. O aglomerante, que é o material que une os grãos e que vai determinar o grau de dureza. Finalmente, a estrutura, que dá a porosidade do rebolo. Quem vai explicar direitinho essa história de rebolo pra gente é o senhor Renato, que é supervisor desta indústria que fabrica rebolos. Por favor. Existem rebolos feitos de diversos materiais e de diversas formas. Aqui você tem uma amostra das diversas formas de rebolo que nós fabricamos. Agora, quanto ao material, estes rebolos aqui, por exemplo, têm grãos de óxido de alumínio e se prestam mais para trabalhar com peças de aço carbono. Este aqui é de carbeto de silício e a sua granulação é maior que a anterior. Quer dizer, então, que o material que junta os grãos também varia, é isso? Sim, esse material que junta os grãos nós chamamos de aglomerante e ele pode ser vitrificado. Aliás, a maioria dos rebolos fabricados é deste material, mas existem outros também, como a resina, a borracha e a goma laca. Bom, como você pode perceber, existem vários tipos de rebolos que variam de acordo com sua forma e seu material. Como é que você vai fazer então para escolher? É simples, você tem que escolher o rebolo que seja mais adequado ao material e ao tipo de retificação que você for fazer. Ô Caio, para a superfície de uma peça a ser retificada ter acabamento e medidas exatas, nós devemos observar os fatores tipo de trabalho, granulação, aglomerante do rebolo e o material a ser retificado. Mas que tipo de trabalho, Silva? Do que você está falando? Caio, se for uma operação de desbaste em aço, o certo é usar um rebolo com tipo de granulação grossa e aglomerante vitrificado. Agora, se for um semi-acabamento, o melhor é usar então uma granulação média e aglomerante vitrificado. E se for uma retificação fina, o último acabamento, é melhor usar uma granulação fina. Existem outras dicas. Se o material for duro, a gente utiliza um rebolo mole. Se o material for mole, a gente utiliza um rebolo duro. Se o material for duro, a gente imprime a peça a uma velocidade menor. Se o material for mole, a gente imprime a peça a uma velocidade maior. Mas não se preocupe em guardar tudo isso não, porque a prática e o seu livro de estudos vão orientá-lo a escolher o rebolo mais adequado. Outra característica do processo de retificação é que ele permite que as peças tenham medidas exatas.
A gente viu que o rebolo retira material da peça, dando a ela acabamento. Ou seja, a gente tem que começar a retificar o material deixado a mais na peça, ou seja, o sobremetal. O sobremetal tem entre 0,2 a 0,5 de milímetro. A peça geralmente é retificada depois que já passou por outros processos de usinagem. Ah, mas uma coisa, algumas peças passam por tratamento térmico antes de serem retificadas. Bom, Silva, quando é que nós vamos poder retificar? Logo, logo, Caio, mas antes é bom você dar uma revisada em tudo que aprendeu. É isso aí, é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a retificadora é uma máquina que usina peças para dar a elas exatidão e acabamento. Conheceu as retificadoras plana, cilíndrica universal e a sem centro ou centerless. Viu que as retificadoras planas podem ser tangencial de eixo horizontal ou de topo de eixo vertical, e que a retificadora cilíndrica universal retifica apenas superfícies cilíndricas externas e internas. Finalmente, conheceu a ferramenta da retificadora, o rebolo, alguns dos seus tipos, e aprendeu sobre a necessidade de adequar o rebolo ao material a ser retificado. Muitas ações do cotidiano se perdem na vida, mas se a gente prestar atenção, vai ver que envolvem qualidades admiráveis: concentração, paciência, perseverança, precisão, qualidade. E isso se reflete em tudo que nos rodeia. A retificação de uma peça é um desses trabalhos que requer concentração, precisão e paciência. Nas próximas teleaulas, você terá mais informações sobre retificação. Até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.